Graça, paz e prosperidade a você que me assiste nessa manhã de domingo. Eu quero falar sobre o chamado que nós temos, que Deus deu para cada um de nós. E muitas vezes nós encontramos desculpas para não fazer a obra de Deus. Uns até dizem que já passou da idade, outros acham que são jovens demais. E tem aqueles que até querem fazer a obra de Deus, mas acham que não estão qualificados, não estão preparados para fazer a obra de Deus e colocam ali muita desculpa. Acham que não conhecem a Bíblia suficiente para fazer a obra de Deus e dão muitas desculpas, sabe? E eu estou lendo o Êxodo ali e o chamado de Moisés. É um chamado que me chama muita atenção porque ele fala muito de mim. O chamado de Moisés fala muito de você também. Porque nós muitas vezes somos covardes quando Deus nos manda fazer alguma coisa. Muitas vezes nós somos covardes quando Deus nos pede algo. Sempre colocamos desculpa. Ora, colocamos desculpa por causa da nossa família. E achamos que a nossa família tem que ser uma família de anjos para que eu possa fazer a obra de Deus. Nós até esquecemos que a salvação ela é individual. Eu não posso levar ninguém da minha casa junto comigo para o céu. Então Moisés ele recebe um chamado de Deus maravilhoso. Deus aparece para Moisés, Deus fala com Moisés. E Moisés começa a dar desculpa para Deus, dizendo para Deus que ele não é qualificado, que ele não pode fazer a obra que Deus está mandando ele fazer. Sabe, eu já fui funcionário de empresa, já servi no quartel, e quando o meu comandante me delegava uma ordem, é porque ele sabia que eu era capaz de fazer aquilo. Quando eu recebi uma ordem, eu sabia, o meu chefe sabia que eu tinha capacidade para executar aquilo. Aí você imagina Deus, que criou você, que criou eu. Deus ele sabe da tua capacidade. E naquela parte, aonde você não é capaz, Deus vai te capacitar. Por isso a pregação do Evangelho ela é um mistério. É uma palavra que você lança e que na hora você não vê fruto nenhum, e aquele fruto pode levar anos para germinar. Eu conheci um rapaz da minha mocidade que eu preguei para ele, ele não aceitou o Evangelho, e no tempo das fitas cassete, eu dei uma fita cassete com hinos para ele, e ele levou embora aquilo ali. E passado 22 anos depois eu me encontrei com ele, e eu não conhecia mais ele, mas ele me marcou muito, porque ele disse que eu não tinha mudado nada. E ele disse para mim, perguntou para mim, você ainda continua na igreja? Eu disse sim, eu continuo na igreja. Ele disse, eu me converti, agora eu sou cristão também, me deu a paz do Senhor. E eu disse para ele, como aconteceu isso? Ele disse, lembra daquela fita que você me deu, aquela vez lá? Aquela fita eu tenho até hoje, e eu me converti escutando aqueles hinos. Então a conversão ela é um mistério, o chamado ele é um mistério, e você muitas vezes está pregando o Evangelho, está fazendo a obra e nem percebe que está fazendo a obra, desde que você esteja fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E Moisés, Deus está chamando Moisés em Êxodo capítulo 4, e ali no versículo 10, a Bíblia diz assim, que Moisés disse para Deus, perdoa, Senhor, eu não sou de palavras fáceis, desde ontem, desde anteontem, e desde que tu falaste ao teu servo, a minha língua está mais pesada. Ó Senhor, o Senhor disse, quem fez o homem? Ou quem formou o mudo e o surdo? O que vê e o que é cego? Não sou eu, Moisés,
não sou eu que fiz o surdo, o mudo, não sou eu, Moisés, que fiz o homem, não sou eu, Moisés, que fiz o cego. Vai, pois, e eu estarei na tua boca, e te ensinarei o que deve dizer. Olha só que palavra tremenda que Deus diz para Moisés. Vai, pois, e eu serei na tua boca, eu te direi o que has de falar. Você que tem um chamado de Deus, quem sabe você está preocupado com o que você vai dizer, quem sabe você está preocupado como você vai dizer essa mensagem, e Deus me manda dizer para você: eu serei com a tua boca, eu te direi o que tu has de falar. Não há como você ter desculpa, porque quando Moisés deu as desculpas, quem sabe são as mesmas desculpas que você está dando. Eu não vou cantar porque eu não canto muito bem, eu não vou tocar porque eu não toco muito bem, eu não vou orar porque eu não sei orar direito, eu não vou dar um conselho por causa que a minha família não é um bom exemplo para eu dar um conselho. Sabe, meus queridos, nós colocamos desculpas, e essas desculpas nós não estamos dando para a igreja, essas desculpas você não está dando para anjos, essa desculpa você não está dando para o pastor da tua igreja, essas desculpas você está dando para Deus, para aquele que te chamou. Você está olhando para o céu dizendo: Deus, eu não tenho capacidade de fazer o que tu está me mandando, porque eu não consigo. Mas se Deus está te chamando, meu querido, minha querida, se Deus está te chamando, vai. Porque assim como Deus disse para Moisés, Ele está dizendo para você: vai, pois, e eu serei na tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Não há o que nós temermos. Apenas obedeça o que Deus te pediu para fazer, e apenas faça o que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandar ir lá e falar para aquela pessoa alguma coisa, vai lá e faça. Seja uma pessoa obediente ao chamado que Deus tem. Porque se você vai esperar você saber tudo da Bíblia, se você vai esperar, você não vai conseguir fazer nada. Porque a palavra de Deus, ela é um mistério, ela se renova a cada dia, e cada vez que você lê a palavra, ela tem uma mensagem diferente. Que Deus abençoe você nesse dia. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, te peço que abençoe as pessoas que estão ouvindo esse áudio e vendo esse vídeo. Que em nome de Jesus elas possam acreditar no chamado que tu deu para elas. Que elas possam se levantar com ousadia e fazer aquilo que tu determinou para elas fazerem. Que elas não sejam covardes nem tímidos, mas que elas possam, Senhor, fazer a tua vontade, fazer a tua obra e ganhar almas para o teu reino. Amém. Se você gostou desse áudio, desse vídeo, passe para os teus amigos, mas antes te inscreva no nosso canal, dá um like aí, não deixa de dar um like, me ajude dando like, passando para as pessoas, te inscrevendo no canal. Passe para alguém, porque alguém precisa ouvir esta palavra.